Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Mais um dia nós estamos aqui para louvar o santo nome do Senhor, né? Nessa primeira oportunidade, queria os irmãos se pôr de pé. Nós fazemos oração aos Deus para nós darmos início a este culto. Senhor, meu Pai, Eterno Deus, te glorificamos por Pai, essa oportunidade, estamos nós aqui, te adoramos, ó Senhor, Deus, em um pela culto de tua adoração graça, ao teu pela tua santo nome. misericórdia, meu Deus. Muito obrigado, em Senhor, poder estar aqui, mas Senhor, mais muito uma obrigado, vez, para te Senhor. adorar, Senhor. Estamos aqui, ó Deus da peço glória, ao teu Deus santo nome. santo. Deus, Meu Pai, nós te enche pedimos, inunda ó esse Deus, lugar com a tua receber, glória, ó Pai, Senhor. Nossos irmãos também que vão estar, Senhor, assistindo, venha Senhor, tocar em a nosso esse coração. vídeo. Venha falar dia, conosco, Senhor, Pai. de sábado. Venha alegrar na nossa Fala com eles alma, poderosamente, através dos Senhor. hinos que Assim irão como o ser Senhor vai falar cantados, conosco, ó para a Deus. glória do Assim teu te nome, pedimos, Jesus. nós viemos aqui Venha unicamente visitar, para Pai, cultuar o poder, teu com santo glória nome, e o majestade, teu ó santo Pai. nome. Deus, nós te Glória pedimos, seja em nome de dada ao Jesus. Senhor. Amém. Como é bom estar aqui Glória na a casa do Deus. Senhor. Vamos aqui agora, conjunto manancial com os hinos da harpa. Amém. Ministério de Louvor Manancial, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hino de número 547.
cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora minha mente tem sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora minha mente tem sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e aí no seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e agora minha fé tem sua luz. Glorioso então este meu coração, conhecendo excelso amor, me levou meu Jesus a sofrer na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora minha mente tem sua luz. Amém. Agradecemos pela oportunidade. Louvado é o Senhor. Nós ouvimos agora o sino da harpa, né? Vamos ouvir a palavra agora da introdutória. Nossa irmã Rayane está com a oportunidade. Logo após, vamos fazer uma oração e depois dessa oração, vamos ouvir o conjunto, né? O Ministério Manancial. Louvado é o Senhor. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa. Eu gostaria de ler, irmãos, em Isaías, o livro do profeta Isaías, o capítulo é o 41, os versículos são do 27 até o 31. Capítulo 40, desculpa. Capítulo 40, versículos 27 a 31. Eu dormi ontem à noite com essa palavra na minha mente. Hoje acordei pensando nela de novo, então vamos ler. Diz o seguinte: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel,
O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes nem ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Mais uma vez eu quero lhe agradecer, Senhor. Obrigado pela rica oportunidade, Deus, de estar aqui nesta noite, Senhor Deus querido. Pai, nós te pedimos, Senhor, vem perdoar os nossos erros, as nossas falhas, vem receber o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, Pai. Derrama sobre o teu povo, Senhor, o teu Espírito Santo, a tua graça, a tua presença, Senhor. Se alguém porventura, ó Pai, que está ouvindo esse culto nessa noite, se encontra cansado, ó Pai. Senhor, vai renovando as forças, Senhor Deus Santo. Vai, Senhor, dando força, Senhor. Renova na tua graça, no teu poder, Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus querido, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor. Fica conosco, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Né? Que bom, né, irmãos? Que bom. Nós estamos aqui hoje, né? Os irmãos bem sabem que nosso pastor, ele está indo para o Brasil, né, no dia de amanhã. Então, eu, juntamente com o pastor Ginaldo, Deus abençoe o pastor Ginaldo, estou aqui, né, me fazendo companhia. Todos o Ministério de Louvor, o Ministério Manancial, né? Mãe Raane está ali conosco também, nos auxiliando. Deus abençoe vocês. E nós vamos ter uma longa empreitada, né? Até o nosso pastor voltar. Mas com certeza, irmão, Deus vai estar, assim como Deus esteve, né, com o nosso pastor que vai estar conosco, não vai ser diferente, porque nós temos aqui com o mesmo propósito, de louvar a Deus. Oh, né? aleluia. E no final do culto nós vamos fazer oração pela viagem do nosso pastor, que vai ser dia de manhã. Vamos ouvir agora o Ministério Manancial, logo após, vamos ouvir uma rápida palavra com o pastor Reginaldo. Amém. Ministério de Louvor Manancial, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino. Aleluias. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia! Oh, glórias! Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e pra sempre então diremos,
Deus, santo nome do Senhor. Amém. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Louvado é o Senhor. Quando aqui a irmã Carolina estava louvando o hino, chama Portões Celestiais, eu me lembrei, pastor Reginaldo, aqui a palavra que o apóstolo Paulo nos diz, Romanos capítulo 13, versículo 11, que hoje a salvação, Samuel, está mais perto quando aceitamos a fé. Porque eu me lembrei que
que é uma promessa. O apóstolo Paulo também diz, Romanos capítulo 15, aonde aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Glória a Deus. E quando acontecer isso, irmãos, ou seja, nosso corpo mortal vai ser transformado, igual aquele mesmo corpo quando Jesus ressuscitou o terceiro dia. Glória a Deus. Amém. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos levar até Jesus nas nuvens. E de lá, aleluia, Ele vai nos conduzir, irmãos, até os portões celestiais. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Mas para isso, irmãos, nós precisamos fazer a mesma coisa que o rei pastor disse. Ter a mesma fé e convicção de Abel. Porque até depois de morto, irmãos, as obras dele ainda contam. Aleluia. Fé. Glória a Deus. Para isso tudo acontecer na nossa vida, temos que ter fé. O arrebatamento é real e verdadeiro. Vamos ter fé. Glória seja dada ao Senhor. Também quero aqui, irmãos, agradecer aos irmãos que sempre, estão nos assistindo através desse vídeo gravado, os irmãos do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Rio Grande do Norte, os irmãos de Santa Catarina, até da Bolívia, sempre tem um irmão que está sempre nos assistindo. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, porque como Deus tem nos abençoado, com certeza os irmãos também estão sendo abençoados. Agora, irmãos, nós vamos ver a palavra do Senhor. O nosso tempo já está esgotando. Vamos abrir aqui hoje esse irmão Samuel, Ele tem até 9h20. 9h20. Um tempo bom para a palavra do Senhor ser ministrada. Que Deus abençoe a todos, irmão. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor. Isso. Vamos abrir as vossas Bíblias em Marcos 16. Marcos 16. E o verso é o 15 a seguir. Não é o 15, 17. Deixa eu ver aqui. Marcos 16. Não é muito minha área de pregar em Novo Testamento, mas eu tenho que aprender isso, porque agora as pessoas precisam mais do Evangelho. Então vamos aqui, somente o 17. Eu vou ler já. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Eita, glória a Deus. Irmãos, aqui eu quero falar para os irmãos. Os irmãos sabem bem que eu não sou bem um pregador, eu sou mais ensinador, é mais a minha área. Às vezes eu até tento ser um pregador, mas eu me perco. Então sou mais, irmão Aparecida, ensinador. Eu gosto mais de falar calmo, quando está aqui os povos sentados à minha frente, caladinho, olhando para mim, prestando atenção no que eu falo. De vez em quando dou uma sapateada, mas não é o meu forte. Amém? E eu quero falar com os irmãos sobre línguas. Os irmãos que estão em casa, eu vou mandar esse vídeo para minha família do Brasil, que eles sempre falam que assiste lá em São Luís, Montes Belos. Vamos ver se eles me assistem, então, assistir nós, Que vai dar 4 horas da tarde aí no Brasil, lá no Brasil, eu estou aqui, e eles lá no Brasil vai dar 4 horas. Minha mãe, a Raniela, a Edna, tudo que estiver assistindo, prestar atenção na palavra, Jesus está voltando. Então vamos falar sobre línguas. Quando Jesus estava falando sobre línguas, expulsarão demônios, ele estava instruindo alguns dos seus discípulos, ou seja, todos que estavam ouvindo. Mas quando Jesus está falando de uma nova língua, falarão novas línguas. Ele não falou de uma língua única, ele falou de várias línguas. Aqui a gente já entendemos, às vezes tem pessoas que falam, ele está falando da língua estranha. Não, ele está falando da nossa língua mesmo. Ele falou de várias línguas em vários sentidos. Às vezes ali, Jesus estava instruindo eles. A partir de hoje, você vai falar aleluia, glória a Deus, amém.
Você não vai falar, cara, mano, tá ligado? Poxa, acabou. É uma nova língua. Saca, velho? Não, isso não existe mais para crente. Você vai falar nova língua. Às vezes também ele estava falando de línguas corporal, maneira de viver, como expressar o seu semblante, o olhar para alguém. Eu mesmo. Eu sou muito brincalhão. Então eu evito o máximo que eu puder aglomeração, festa. Eu não vou mais aniversário, não vou aqui, porque vira e mexe, sai coisas que desagradam a Deus. Depois eu fico chorando por dentro de arrependimento. O que eu falei? Falei uma língua velha, que eu falava antes. Hoje eu não posso mais falar. Às vezes, irmão, por que você não vai em aniversário? O que é isso? A minha salvação é mais importante que o aniversário. Ah, mas você tem que ir, eu não vou. Tenho muito medo de perder o que eu conquistei com sacrifício, que é a minha salvação. Então, quando eu estou em aglomeração, eu procuro o máximo evitar falar a velha língua. Expressão corporal, o jeito de olhar, o jeito de falar, às vezes fala mais que a língua. Não sei, eu não sou muito de seguir os puritanos, nada contra, não tem nada contra. Mas tem um deles que me chamou a atenção, que eu vejo direto os meninos, os irmãos que gostam, fala, que teve um que falou, você vai e prega, se for preciso, usa palavras, né? É pregar com a maneira de viver. Então essa é uma das línguas que Jesus estava falando. Mas hoje, quando nós estamos juntos, às vezes nós falamos velhas línguas. E aqui a gente entendemos que ele está falando também de sabedoria. Quando a gente vemos o anjo, nós olhamos em Daniel 12, o anjo instruindo Daniel. O anjo fala para ele, ó, as ciências vai multiplicar. As pessoas vão correr para lá e para cá procurando saber o que está escrito. O selo fecha, guarda ele. Daniel não entendeu. Ele estava falando da sabedoria que as pessoas iam procurar, quando ele estava falando conosco. Mas quando fala ciência, nós entendemos um homem dentro de um laboratório, por exemplo, Einstein. Nós temos essa visão. Mas só que quando a palavra é para nós, essa daí já não faz sentido. Ele já está falando para nós. É a respeito de buscar sabedorias. E a sabedoria, quando ela multiplicarão, o amor esfria. Quanto mais a gente estuda, mais o amor esfria. Porque a gente começa a falar a velha língua dentro da nova língua. Não sei se os irmãos estão entendendo. É quando a gente aglomera, a gente se une, muitas pessoas, nós começamos a debater coisas que não faz sentido. E o que é que Jesus estava falando? E de pregar o evangelho. É essa ciência que Jesus quer que nós use. Às vezes nós ficamos entre nós mesmo, dentro da nova língua, falando uma velha língua. Eu, dentro do grupo de teologia, de bacharel, eles me colocaram em vários grupos. E eu pensando que eram grupos para nós estudar. De repente, um fez uma pergunta. Anjo tem sexo? Aí o outro falou assim, não, palhaço. Eu falei, santo Deus. Anjo tem sexo não, ué. Mas como assim? A palavra anjo é do gênero feminino ou masculino? Masculino. Para quem estuda um pouquinho de hebraico, eu creio que o Reginaldo já chegou lá. Ainda não. Quando você estuda hebraico, você vê que o lamar é anjo. Mas lamarim é anjos. E o rim só é dado a homem, a ser masculino. Quando você está falando do objeto, ou caminhão, você não pode falar a caminhão. Porque o caminhão, por mais que ele não esteja o gênero, não tenha sexo, o caminhão é masculino. É fácil de entender. Uma discussão boba que não faz sentido. Trazendo a velha língua para dentro da nova língua. Então começa a usar coisas que não tem sentido. De repente, Judas foi para o céu e para o inferno e já vira aquela briga. Falei, aonde eu estou? Falei, irmão, vocês me perdoam porque eu estou no grupo errado. Eu pensei que era grupo de estudo bíblico. Ué, irmão, aqui até aprender. Foi todos aprendendo. Daqui a pouco eu vou entender que Judas foi para o céu. Agora eu falei, já bagunça na minha cabeça. Não quero. Aí eu começo, eu falei, não, meu amigo, mas não tem escrito na Bíblia que Judas foi para o inferno. Mas não tem também que foi para o céu. Se ele foi o único dos apóstolos que foi colocado no outro lugar dele, não preciso falar mais nada.
É uma coisa que não faz sentido. Trazendo a velha língua para dentro da nova língua. Aí eu falo, não, mas foi os apóstolos que escolheu outros. Por que os apóstolos escolheu? Porque eles eram da época, entendiam que Judas não ganhou salvação. Não precisa discutir mais. Pedro morreu, André morreu, os outros morreram, ninguém foi colocado no lugar. O único que foi colocado foi Judas. E nós ficamos discutindo coisa que não faz sentido. O que Jesus disse? Jesus disse ir de pregar o evangelho. Mas isso daí Daniel já tinha ouvido falar a respeito da ciência que multiplicarão. E ela entrando no nosso meio. Coisa que não faz sentido. Aí que língua que nós estamos falando? Aí de repente Jesus diz, eis que eu vou para o Pai, preparar lugar. Lá tem muitas moradas. Aleluia. Lá tem muitas moradas. Mas eu vou enviar o Consolador amado. E esse dia do Consolador amado, quando Jesus desce, em forma o Espírito Santo desce, o povo começa a falar em novas línguas. Aí que já traz mais confusão. Os irmãos estão entendendo? Aí que já traz mais confusão. Porque aquele povo começou a falar nova língua. Vamos supor, francês, alemão, o árabe. Começou a falar. Aí Pedro começa a falar em línguas. E o povo entendendo o que Pedro estava falando. Aí um fala ali francês, de repente o outro... É claro que não tinha essas línguas. O português fala, rapaz, o que está acontecendo? Estou entendendo, ele está falando português. Os irmãos estão entendendo? Mas mais para frente começa a falar língua repartida como de fogo. Já não tem como ser a língua da terra. Mas foi só ali mesmo que aconteceu. Aí já começa a debater esse tipo de coisa. Aí de repente a gente vê contendas sobre as línguas. Não foi só mesmo no dia do Pentecoste. Aí de repente Paulo ensinando a igreja de Coríntios, a respeito de línguas. Então não foi só ali, mais para frente. Não, é porque aquele povo, eles precisavam de falar línguas para o povo entender. Mas só que em Coríntios está escrito que a língua estranha, ela é dada ao homem direto com Deus, é um particular entre Deus e o homem. Aí hoje a ciência multiplicando começa a distorcer esse sentido. Aí quando começa a distorcer, já fala, o original grego fala diferente. O que o original grego fala? Não, o original grego já está falando que essa língua ela era estranha para Paulo. Aí eles fazem uma distorção e de repente aquela pessoa que fala que era batizado com o Espírito Santo, falava em nova língua, já começa a duvidar. A ciência entrando. Aí Paulo vai ter um encontro com algum dos irmãos da família de Cloé. E ele fala, olha, caros irmãos, fui informado sobre a família de Cloé, que tem algum dos irmãos aqui que está tendo contenda. Uns falando que é de Paulo, outros falando que é de Apolo, outros falando que é de Cefas, ou Pedro, né, seja, e outros falando que é de Cristo. Por incrível que pareça, de Cristo eram os que mais davam trabalho. Aí essa contenda estava tendo desde aquela época e trazendo para cá, para os dias atuais que nós vivemos hoje, ainda essa contenda continua. Ou seja, estamos falando nova língua, sim, mas sem sentido. Uma língua morta. Voltando atrás um pouquinho para os irmãos entenderem. Aí de repente nós entendemos que nós estamos com as discussões dentro de igrejas. Vamos supor, para um exemplo, não estou sutacando ninguém, quero que os irmãos me entendam. Nós somos uma igreja armeniana, correto? E de repente começa os calvinistas, entra dentro da armeniana, tentando convencer os armenianos que os calvinistas estão certos. Os armenianos vão para a igreja calvinista e tenta convencer os calvinistas que a armeniana está certa. De repente aí o Ellen White entra dentro da igreja e tenta convencer os irmãos que eles estão certos. E vice-versa, o Charles Taze Russell entra também dentro e cada um fica. A mesma briga que tinha lá atrás. Aí de repente uma delas acredita ainda na língua estranha. Mas a que não acredita tenta convencer aqueles. E essa contenda também tinha no tempo de Paulo.
em Romanos, os cristãos judeus que estavam ali tentando convencer os romanos que eles não poderiam comer carne. Mas eles falavam, eu como, e outros falavam, eu não como. Aí Paulo tem que entrar no meio e falar. Um respeita o outro, aquele come, aquele não come. Todos faz parte do reino celestial. São línguas que não faz sentido. Não tem o porquê. O principal alvo nós não estamos conseguindo, que são almas. Nós estamos brigando entre nós. Eu sou do calvinista. Eu sou de Armínio. Não, eu sou de Ellen White. Para mim o sábado é sagrado. Eu não como carne de porco. Pois eu como e gosto. Ah, mas você não pode comer, senão você vai para o inferno. Ou quer dizer, não existe inferno. A língua estranha, ela morreu para lá. Para mim não morreu, não. Ah, mas só que está aqui no... Aí vem no original grego. Está aqui no... Mas engraçado que só mostra a nossa Bíblia. Não mostra o original grego. Está aqui no original grego. O original grego vem com teoria. Eu sou na prática. É a mesma coisa de uma mulher grávida. Escuta, presta atenção. Uma mulher grávida, ela vai fazer o pré-natal, ela vai num consultório de dentista. Aí o dentista vai falar, não, mas é médico. Ou não é? O dentista é médico. Mas ela foi no lugar certo? Não. Foi no lugar errado. É a mesma coisa de um crente assembleano que fala língua estranha, pentecostal, ia pedir estudos de língua estranha com quem não fala. Você já viu isso? E tem. Tem assembleano ouvindo estudos de língua estranha com crentes que não falam língua estranha. Ele vai, não, isso aí não existe no original grego, irmão. Pode vir com o original romano, grego, eu falo. Ah, mas aleluia. Paulo, se Paulo descer aqui e falar, eu falo, Paulo converte, rapaz. Então, irmãos, não adianta você procurar estudos. E hoje está acontecendo, entendeu? Eu falava língua estranha, de repente eu já não falo, já não acredito mais. Por quê? Eu vou ser sincero. O camarada que falava em língua estranha, e hoje ele não fala mais porque ele ficou ouvindo, ele não foi batizado. Ele não foi batizado. Ele mentia, ou então copiava, pensava que foi batizado. Porque aquele que foi batizado no Espírito Santo, não pode vir original grego, romano, do jeito que for. Fala, não, irmão, não. E eu vou contar a história, Daniel Bergo na Bíblia. Vocês já leram a história deles? Na rua Azusa. Quando eles estavam lá. Eles eram dessa igreja que não tem nada contra elas, não. Não tem nada, é só para os irmãos entenderem novas línguas. Cefas, Paulo, né? Entende? Os dois chegou lá, de repente, recebeu uma sapecada. E os dois não falavam língua estranha. A igreja não adere. Eles falaram, mas que trem esquisito, rapaz, é esse? E foi para o Brasil, em Bragança, no estado do Pará. Foi procurar a igreja deles, é claro. Quando eles estavam na igreja deles, de repente, vai daqui, vem dali o versículo, eles começaram, né, irmão? Ai, terra, canto, né? Começou daquele arrepio e o outro falando, não, isso veio com o original grego, um deles falou, não sei. Só sei que eu recebi uma sapecada e o trem é bom. Eita glória! É diferente, irmãos. Prática e teoria. Você não aprende a dirigir carro, lê livro. Que jeito você aprende a dirigir carro? Você pode pegar um livro e estudar, estudou o livro todinho, falar, agora já sou motorista, pega um carro pra você ver. Na hora que você entra dentro, o carro vai... Você só tem a teoria, você não tem a prática. É a mesma coisa de uma igreja que não fala língua estranha e vem querer ensinar um pentecostal o que é língua estranha. Eu não entendo o assunto. E pior ainda é um crente batizado com o Espírito Santo e pedir conselho a uma pessoa dessa. E hoje está acontecendo. De repente fala esse negócio de profecia não existe. Ora, não existe. Pode não existir para lá, mas para nós existe. Nós temos que falar a língua celestial que Deus nos deu. Glória a Deus. Aleluia. Que tipo de língua você está falando? Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque hoje, no fim dos tempos, está acontecendo demais na Assembleia de Deus, na Igreja de Deus é Amor, na Igreja Universal, na Igreja Adventista. Está acontecendo demais, irmãos. Cabeça bagunçada e Jesus voltando, e esse povo vai ficar aí brigando por coisas que não faz sentido. Está entendendo, irmão? Vai começar a brigar por coisas que não faz sentido. Voltando para o Daniel Bergo na Bíblia. Os dois estavam lá, né? Eles foram excluídos da igreja. Isso tem mais de 100 anos atrás.
Foi excluído. Por quê? Falava língua estranha. O povo chamou ele de louco. Não, mas está aqui na Bíblia, que nós já consultamos todinho, não existe isso não, acabou. Eu falei, os dois foram batizados. Eles foram expulsos, foi para o pé de manga, debaixo do pé de manga. Começou a dirigir. De repente, um começou a vender Bíblia e o outro ficando trabalhando para manter o outro, um estudando, não sei. Eu já li esse livro tanto tempo, tem que ler de novo. Aí, de repente, eles começam a abrir uma igreja, a primeira batizada com o Espírito Santo do Brasil. Celina de Albuquerque, né? Celina de Albuquerque. A primeira brasileira batizada do Espírito Santo. Depois eles falam, né? Às vezes, pode ser que tenha outro escondido para lá, mas registrado foi ela. Aí o líder religioso não gostou. E eles foram para a igreja. E dentro da igreja o povo caía. Mandou o delegado ir lá e fuzilar eles. O delegado chegou e ficou doido. Falei, que é isso? Que trem esquisito. E o povo caiu dentro da igreja. Levou os pastores para a delegacia. Dentro da delegacia o povo caiu. De repente ouviu uma barulheira do lado de fora da igreja, da delegacia. Isso no Brasil aconteceu. E virou que a petequeira de fogo do lado de fora da delegacia. Aí foi aglomerando muita gente, pegou todo mundo, levou para onde? Cemitério. E lá dentro do cemitério, lá foi rajada de fogo mesmo. Todo mundo começou a falar língua estranha, batizado com o Espírito Santo. Eles veio com original grego, mas não existe. Bora, não existe. Teoria e prática, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Permaneça na congregação que for chamado. Para de ficar caçando coisa que não faz sentido. Para de ficar caçando coisa para roubar a sua salvação. Jesus está voltando. Nós estamos perdendo coisa, perdendo sentido, perdendo a noção das coisas que está acontecendo no mundo. Irmãos, há 20 anos atrás, se a gente tivesse uma situação que nós estávamos agora, irmão, os crentes ficavam loucos, ficavam doidos. Na virada do ano 2000, irmãos, eu lembro a igreja lotou o povo com medo de ir para o inferno. Hoje, Jesus dando sinal em cima de sinal, e nós preocupados com coisa que não faz sentido. Tem coisa mais interessante para nós preocupar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, não sei se é chamado. Eu não tenho muito chamado em evangelista, embora que eu sou um evangelista. Eu não levo muito jeito para coisa. Tem gente que fala, mas é a sua obrigação? Não sei, eu não levo. Eu sou mais de pregação individual, eu com a pessoa. Mas tem gente que tem talento, mas tem gente que não tem. Aquele que tem talento, faça o talento que você tem. A obrigação é nossa. Se você tem um talento de pregar individual com uma pessoa, faça isso. Tem pessoas que têm vários tipos de chamada. Tem pessoas que ele entra aqui dentro da igreja, ele fica no cantinho, ele não mexe. De repente tem gente que fala, é membro de banco, é preto. Não é nada, irmãos. Isso aí serve para cadeira. Mas tem crente que fica quietinho, caladinho, mas lá fora, Jesus, mas é um verdadeiro ganhador de alma. Então tem gente de todo tipo. Mas só que o errado nosso, irmãos, é nós caçar, como diz os outros, chifre em cabeça de égua. Não vai achar. É igualzinho o crente que eu acabei de falar agora. A mulher grávida vai consultar, fazer pré-natal no dentista. É médico, mas não vai resolver o problema dela. É igualzinho nós ir caçar lugar onde não vai achar. Por exemplo, vai procurar estudar a Bíblia com quem não entende do assunto. Não estou sobressaindo eles não, mas só que não é a área deles. E onde é que nós vamos buscar o verdadeiro evangelho? Em Jesus, irmãos. Glória a Deus. De repente um fala, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e uns falavam, eu sou de Cristo. Eram os piores. Eram os que falavam que era de Cristo. Irmão, eu lembro o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu já contei várias vezes, várias vezes. Por mais que falou, irmão, não existe língua estranha. Irmãos, eu fui graciado. Para mim, então, existiu. Porque eu vi a porta do céu. Eu tinha 7 anos de idade. Se minha família estiver assistindo, eles vão lembrar disso. Na igreja, lá no Raio de Sol, do João de Assis. E ele mandou todo mundo ficar sentado. Falou, hoje nós vamos orar diferente. Sentado, e aquele que não dá conta de orar, vai falando glória. Eu tinha uns 6, 7 anos, eu era pequeno. Daquele tempo, menino de 7 anos era bobo, irmãos, era bobo, gente do céu. Hoje não. Hoje, menino de 7 anos, pega, você chega perto dele, ele dá uma lição na gente. Né, Reginaldo?
doutorado. Mas daqui a tempo não, criança de 7 anos, ó, o bicho quer, ainda mais eu era mais bobo ainda. Eu ia para a igreja, eu sentava e fazia assim, ó. Eu mamava os 2 dedos, então minha boca era tortinha, eu ficava assim, ó. Eu ficava só reparando, mas um dia eu vi uma foto minha e falei, sangue de Jesus de poder, misericórdia, isso aqui era eu. Eu falei, era não, é você ainda, não morreu. Misericórdia, bobo. Na hora que nós íamos cantar lá à frente, na casa assim, menino bobo, não entendi nada. Aí nós sentados lá, o nosso tênis, o cardápio nosso era um pedaço de tiro que minha mãe pegava e enfiava com dificuldade, já viu? Para entrar lá no buraquinho do tênis. E o tênis, os outros jogavam fora, nós pegava lá. Né? Era uma luta, e o que nós fazíamos? Nós escondíamos os pés debaixo do banco, por não ver que o tênis era feio demais. Então nós sentávamos assim, enfiava bem cunhadinho mesmo, enfiava, e os bancos, eles tinham uma madeira assim, para a gente colocar os pés por cima. Nós enfiávamos o pé por detrás dessa madeira, para o povo não ver. Eu, principalmente, não sei, eu não respondo pelos outros, mas por mim eu escondia meu pé para o povo não ver que o cardápio meu era tira. E nisso daí vai entendendo. Aí de repente o pastor falou, quem não sabe orar só fala glória. Não sei o que deu na minha cabeça não, até hoje não consigo explicar. E eu fui falando glória, 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 glória. Irmãos, eu senti o banco começou a mexer. E eu já estava com os 2 pés escondendo os cardápios por no meio, o sapato era feio demais, tênis. E eu grudei aquele tênis aqui, ó, e as 2 mãos que eu puxei, porque eu fiquei com medo de cair, porque o banco começou a levantar. E eu fui falando glória, quando eu falava glória, eu não caía. Eu fui falando glória, 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 e o banco foi subindo, foi começar a levantar. E o banco foi mexendo, irmão. O banco foi mexendo. O banco foi subindo. E eu fiquei com medo de bater a cabeça na telha. Aí que eu gritava glória, irmão. Aí que eu gritava glória. Aí eu ouvi uma voz lá, não batiza Jesus. Batizei, eu senti uma força tão grande para gritar mais ainda. Bom, eu gritava, eu esgoelava tudo. Aí eu fazia assim, de repente eu sentia a teia estourando. Eu vi um clarão, irmão, que clarão mais lindo, irmão, que coisa mais bonita. E aquilo eu chorava, irmão. Ai, meu Deus, que alegria, gente. Eu só vou sentir essa alegria de Jesus voltar. Por mais que as pessoas falam, vai sentir, não vai, irmão. Daquele tempo eu era inocente. Naquele tempo o pensamento não era igual ao de hoje. Por mais que tenta convencer hoje, irmãos, que não existe língua estranha, não existe batismo com o Espírito Santo, é porque não sentiu o que eu senti, senão mudaria de ideia. Não faria sentido o livro, pode pegar a pilha de livro aí de original grego, tanto que quiser, que o que eu senti, aqueles livros não fazeria sentido na sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu senti a presença de Deus, irmãos. Eu vi a porta do céu. Aleluia, Jesus. E naquela mesma hora, irmãos, eu comecei a sentir o povo me abraçando, pulando, com meus irmãos com medo. Na hora que eu olhei, o banco não estava flutuando, estava parado. A criança era tão inocente, que para mim o banco estava lá em cima. Na hora que eu abri o olho, eu olhei assim, eu vi o chão pertinho, falei, uai, que trem esquisito. Mas para mim eu estava lá em cima. Mas não, o banco estava quietinho, não mexeu não. É o poder de Deus, irmãos, é diferente. Aleluia. O poder de Deus não tem livro que te explica, irmão. Por mais que você estuda, busca ciência. Mas o poder de Deus é para quem quer. É para quem busca. Senhor, aleluia. É verdade, meu Deus. Aquele que busca, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nunca mais, irmãos, ele nunca mais esquece daquilo que sentiu. É igual a pessoa que aprende a andar de bicicleta. Aprendeu a andar de bicicleta, não esquece mais. E hoje, quando você vê alguém falar que não acredita mais em línguas estranhas, tem um irmão que fala, mas daqui a tempo eu falava, irmão, pode falar assim, pode ser, nunca foi batizado. Não foi. Concorda, meu parecido? Não foi. A pessoa que foi batizada com o Espírito Santo mesmo, ele não faz isso mais. E sabe o que está acontecendo nessas confusões zaiadas de hoje? Embora é até difícil eu falar, é até difícil. Porque hoje, sabe quem é que está calando a nossa boca? Às vezes a gente pensava que ia ser o prefeito, ia ser o delegado, não, os próprios crentes. Tem coisas que você fala, você não pode falar, porque tem crente que pratica.
Igualzinho tem gente que fala hoje que tem crente maçônico. Não, tem maçônico crente. Um crente jamais vira maçônico. É igualzinho você falar hoje que tem crente que bebe. Não, um bebo que é crente, mas um crente beber não bebe. Jamais, jamais. E hoje crente que fuma. Ah, não pode falar isso. Por que não pode? Isso é pecado. Um crente que achar ruim a gente falar isso, misericórdia. E sabia que hoje você não pode falar isso? Você não pode falar contra cigarro, não pode falar contra bebida dentro da igreja? Porque tem crente que vai sentir ofendido? Mas isso não tem. Sabia que você não pode falar mais contra a cachaça dentro da igreja? Que tem crente que bebe e vai achar ruim? Ah, é só um pastor que pode falar. Por quê? Dói. Infelizmente é. Tem palavras que hoje você pode falar isso igual aos Estados Unidos, antes do Donald Trump. Cada mensagem, eles tinham que levar lá para o delegado da cidade conferir, ver se não vai ofender ninguém. Como assim, irmãos? O que nós estamos vivendo hoje? Que língua que nós estamos falando? Não pode falar contra pecado na igreja, porque tem crente que pratica. Irmão, misericórdia. Quando Jesus está falando dos cães, já viu os cães que Jesus está falando? Falou assim, ó, os cães ficaram de fora. Sabe quem que é aqueles cães? Obreiro. Nós, obreiro. Irmãos, todo dia eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque Paulo fala, o obreiro, ele é irrepreensível. Se o obreiro for digno de repreensão, ele não serve para ser obreiro. Irmãos, eu sou nascido crente. No tempo que eu era pequeno, eles colocavam um dirigente de igreja a diácono. Porque era quase impossível alguém chegar a presbítero. Era muito ousadia entregar esse cargo para alguém. Era diácono, já era dirigente. Ah, mas diácono, então é assim, mas hoje tem camarada igualzinho o outro foi lá na cidade, viu um camarada de Diadema, evangelista. Hoje está banal as coisas. E fala contra você, não, mas ofendeu como? Como sentiu ofendido? É a velha língua voltando para dentro de novo da igreja. Meu Deus, é verdade. Mas é uma velha língua, tipo, eu nem sei como é que explica esse trem aí, tem que achar um doutorado para falar, um linguístico. Já viu quando você é renascido, novo, você começa a falar a velha língua, mas de maneira diferente, que não faz sentido, não traz benefício nenhum para a obra de Deus. E começa a fazer essas coisas. E vai banalizando. Paulo sofreu com as igrejas todinha. Imoralidade sexual dentro da igreja. E antigamente, quando eu era pequeno, o homossexual era simplesmente doente. Eles diziam, nós somos doentes. De repente já não era mais doente, nasceu daquele jeito. De repente já não nasceu daquele jeito. Hoje, sabe o que está acontecendo? Ninguém nasce. Você cresceu ali com 6, 7 anos, você pode escolher, eu quero ser um menino, ou eu quero ser uma menininha. E isso está infiltrando dentro da igreja. Ah, mas você não pode falar isso não, mas como? Vocês estão entendendo o perigo? E sabe quem é que está nos calando? Os próprios crentes. Não, mas você pode falar isso, é claro, ninguém está aqui para ofender ninguém, mas um crente que se sente ofendido com certos pecados citados, por que se sentiu ofendido? É porque ele já não se considera mais do reino. Ele já sabe se Jesus voltar, ele vai ficar. E um dos grandes perigos que nós estamos correndo hoje é de perder a salvação por coisas inúteis. Que não faz sentido. Hoje ser crente dá ibope. Se você for pesquisar aqui atores, atrizes, evangélicos, você vai achar milhares. Que é crente. Eles estão lá no mundo, cantando, chega dentro da igreja, louva a Deus, ninguém sabe mais quem é crente, quem bagunçou geral, né? Você não sabe mais quem é quem. Você anda na rua, de repente, uma mulher falou para mim, por que você não cumprimenta fulano? Eu falei, porque ela é crente. Agora eu não sabia. Mas ela é, falou, mas não parece. Mas por que crente tem identificação? Tem. Um dia não, tem, mas como tem? Um muçulmano, você vê um muçulmano de longe, você sabe que é muçulmano. Mas quando você vê um servo de Deus, você não sabe que é servo de Deus. Está misturado. De repente, você vê um cantor tipo de funk, mano. O camarada é daqueles que fala vai descobrir o camarada é crente. Não é a palavra, a paz. E essas porcarias entrando na obra de Deus, irmão. Vai entrando e tenta falar mal pra você ver. Tenta combater pra você ver. Com 2 minutos ele não te convence a fazer o tchu-tchu-tchu também. É esse o problema. Tem nada a ver, né? Tem uns que parecem a cultura. Sabia que macumbaria é cultura também?
vai tacando todo tipo de cultura imundice dentro da casa de Deus e pensando que Deus, nós aceitamos, mas Deus não. Mas não aceita. Então aí está a questão. Então verá o dia, o que serve e que não serve a Deus. Vai fazer separação. Está ali creitinho, bonitinho. Fala, Senhor, o Senhor não lembra no seu nome tantas línguas estranhas que eu falei? Ele falou. Era tão estranho que nem eu entendia. Apartar de mim, maldito, fogo eterno. Entendeu? Tem gente que copia língua estranha. Outro ali, está lá também, mas não sabe. Nunca foi batizado no Espírito Santo, sabia que está acontecendo isso dentro da igreja e vai falar mal para você ver. Fala conta para você ver. Não, mas você não pode falar que fulano foi embora chorando. Chorando por quê, irmãos? Porque ainda não conheceu o verdadeiro evangelho de Jesus. Que o dia que conheceu uma nova criatura. É esse o que está faltando em nós, irmão. Conhecer de fato quem é Jesus. E ter certeza que o nome está escrito no livro da vida. Enquanto você não tem certeza, irmão, não faz sentido nem vir para a igreja. Perca de tempo. Perca de tempo. É ruim. Eu podia estar dormindo lá, assistindo ao réu, um filme. Não, está aqui. E o dia que Jesus voltar para o inferno, de que sentido faz? É ir para o céu. O nosso alvo é o céu. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço demais pela oportunidade, irmão. Às vezes não era isso, porque eu não tive tempo nem de ir. Você estava dando, né, irmão? Eu penso, nesse lugar. Louvado a Deus, Senhor. Deus abençoe o obediente Samuel. É bem verdade, né? O que ele disse. Hoje, infelizmente, irmãos, a gente ouve, né? Muitas vezes, testemunho desses pregadores, desses pastores bem antigos, pastor João, sabe? Aqueles pastores bem antigos, já tem 50 anos, 60 anos, falando a mesma dificuldade que o nosso irmão Samuel disse. Tem igreja que vai chegar para pregar, ao que ele vai subindo, aí já vem o dirigente e fala, não pode falar mal de fulano, porque o fulano tem um amante aqui, não pode falar. Você ouve muito testemunho de pessoas que com a tristeza no coração, mas se não for falar isso, vai falar o quê, pastor Reginaldo? Porque se você for falar de Jesus, vai ter que falar das consequências do pecado. Não é ou não é? Jesus não falou contra o pecado? Quantas vezes Jesus falou contra o pecado, irmãos? É só nós lermos Mateus capítulo 5, ali, irmãos, ele vai tecendo, né, muitos e muitos pecados. Então, como que vai pregar então, Samuel? É realmente igual o nosso irmão pregou aqui. Estão tentando calar a boca. E são os próprios cristãos. Mas só que Jesus já falou que ia acontecer isso. A igreja ia passar por todas as dificuldades. Mas o importante é permanecermos firmes naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós temos que conservar dentro de nós, que é o verdadeiro evangelho, e o nosso alvo é Cristo. Porque infelizmente, irmãos, a apostasia, tudo é apostasia, Samuel. A apostasia teológica e espiritual. Ou seja, irmãos, é a volta de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os irmãos que nós estamos ouvindo, Deus abençoe vocês também, né? Vamos fazer uma oração, agradecimento a Deus. E nessa oração, vamos orar pelo nosso pastor, pela nossa pastora e pelos filhos que estão indo para o Brasil, né? No dia de amanhã. Que Deus abençoe a viagem deles, que leve eles em paz e também traga eles em paz no nome de Jesus. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, ó meu Deus, por essa grandiosa oportunidade. Viemos aqui nesse dia de hoje te adorar o teu santo nome. Muito obrigado por Senhor ter operado no meio dos louvores. Agora, por fim, pela tua palavra, Senhor, por ministrar aos nossos corações. Muito obrigado por mais uma vez ter nos alertado da tua palavra. Deus, eu também te peço, Senhor, pelos nossos pastores, Senhor, juntamente com os filhos, estarão viajando, Senhor, no dia de amanhã. Os leve em paz, os guarda, abençoe eles ali no Brasil, Senhor. Tudo que eles vão ter que fazer, sustente as suas mãos. E no tempo da nos traga eles em paz também, porque nós sabemos que ainda tem algo para eles fazer aqui, nesse país, e na obra que o Senhor tem posto na mão deles. Deus nos abençoa, nos leve em paz para nossas casas, e segue nos abençoando, assim te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com nós, tudo nosso mais para todos sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.